capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo e a terra é santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém por essa palavra, né? Nós estávamos pregando aqui sobre os dons, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre fogo, tá? A Bíblia vai trazer o relato agora de Moisés, e Moisés está super tranquilo na vida que ele tinha. Ele está vivendo uma vida, né, de pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do sogro dele, cuidando das coisas. Ele está casado, ele está com filho, então ele tem uma vida, um cotidiano, talvez trabalho, né, porque ele trabalhava como pastor, colocava a cabeça dele só naquilo, trabalho, esposa, casa, né? Ele não estava pensando em mais nada. Posso falar uma coisa? Eu acredito que Moisés tinha deixado de lado até o Egito, os pensamentos de libertação do Egito e do povo dele, tá? Dos hebreus. Então, ele está vivendo a vida dele, só que há um dia, uma chegada de algo novo na vida de Moisés. Irmão, quando o Eduardo estava pregando aqui sobre os dons, e eu estava pensando que todas as vezes que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, algo novo acontece. Irmão, Deus nunca vai te batizar para você ficar numa vidinha comum. Deus quer te batizar para você ir além, para você seguir aquilo que Ele quer. Então, Deus vai trazer aqui sobre Moisés a sarça, e eu quero falar sobre isso. A redenção de Moisés. Moisés é um homem bom, Moisés é um homem manso, Moisés é um homem de equilíbrio emocional, Moisés é um homem de estrutura financeira, porque ele está cuidando das coisas, dos negócios do sogro dele, e acredito e tenho certeza que era bênção, Moisés está cuidando e abençoando Midian, mas a Bíblia vai dizer que ele está ali perto do Monte Horebe e ele está olhando para aquela montanha, porque aquela montanha chama atenção, porque ali, né, não está escrito aqui na Bíblia, mas é bem claro que ali a presença de Deus sempre houve. Houve a escolha daquela montanha para Deus habitar. Um lugar aonde Deus resolveu estar. E é um lugar aonde trouxe Moisés. E você vai ver que Deus não foi para o Egito. Deus trouxe o libertador para perto dessa montanha. Trazendo Moisés para o Monte Horebe, significava que Moisés estava perto dele. Mas se passou anos para Deus se manifestar sobre ele. Anos. Deus não me manifestou no primeiro dia que ele chegou ali, Midian. Não, não. Deus se manifestou depois de anos. Depois de Moisés estar ali anos. E o Monte Horebe é o lugar que Deus escolhera para ficar. Muitos olhavam para aquele monte e identificavam que algo está ali. Isso é igreja, irmão. Você, como igreja, às vezes identifica que Deus está, a pastora está pregando e o fogo está descendo, e você identifica ali, Deus. A pastora está orando no espírito e você identifica, Deus está. Mas você ainda não viu a taça. Você não foi chamada para essa taça ainda. Você não desejou essa taça. Moisés está vendo um monte e agora a taça. A taça está consumida em fogo. E a Bíblia diz que o fogo não consumia a taça. E aquilo chamou a atenção dele. O propósito de Deus para Moisés era a taça, para que ele visse, para que ele desejasse a mesma coisa, El Batiste.
A mesma coisa as coisas santas do Senhor. Tem gente que não desejou as coisas santas, então como vai ser batizado? Como vai ter poder? A sarça é o poder. Quando olhamos para a chamada de Moisés, que eu olho para a chamada de Moisés, eu vejo fogo e poder. Por quê? Porque era necessário para esse tempo nessa terra, que é tempo de trevas, nós precisamos do fogo e poder. Irmão, existe propósito para tudo nessa terra, mas nesse tempo nós precisamos de poder. Moisés está sendo chamado com fogo, a sarça está ardendo, a Bíblia diz, esse versículo aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, ele está como chama. Todas as vezes que o culto começa, o anjo está de fogo, irmão. É a sarça pegando fogo. Aí a Bíblia diz, e eis que ele olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. É assim, dessa forma, a minha vida e a tua, quando a gente está em oração. A impressão que dá que quando a gente está em oração, irmão, é que a gente vai queimar tudo. A gente próprio, eu mesmo, quando estou orando, eu falei, meu Deus, parece que eu estou queimando fogo puro. A Bíblia vai dizer isso. E aqui, e vendo o Senhor que se virava para ver, sabe? Quando a gente olha essa palavra, a impressão que dá é que Deus não esperava a totalidade de Moisés. Tem gente que surpreende Deus. Você tem que surpreender Deus. Sua mesmice do dia a dia, você está sempre da mesma forma, o mesmo culto para você, da mesma forma a tua oração, da mesma forma a tua adoração. Surpreenda Deus. Surpreenda a Deus nessa semana. Surpreenda a Deus de coisas que você nunca ia fazer. E Deus olhar e falou: peraí, Moisés, como que você está fazendo isso? Porque ele achava, o que, que Deus esperava de Moisés? Talvez medo. Vendo a sarça ardendo, talvez medo. De dizer para ele: não, eu vou mostrar a sarça hoje, amanhã ele vai ter vontade de vir para ver se a sarça vai ter de novo, daqui uma semana ele vai ter coragem de subir. Mas não, olha o surpreender de Moisés. Moisés subiu na mesma hora. Moisés conheceu num dia, irmão, em algumas horas, tudo poder e glória de Deus, coisa que muitas pessoas não fazem, e isso me deixa irritado como pastora. Porque chegamos num culto onde Deus quer se mostrar suprir ou a todas as coisas que você já viveu, e Deus quer dizer, vem. E muitos falam assim, não, eu vou hoje sentir um pouquinho da presença, amanhã eu sinto mais um pouquinho, semana que vem talvez. E aí, nesse talvez, você diminua e você perca até o que você sentiu. Mas a Bíblia diz, e Moisés disse, agora me virarei para lá, irei lá. Ele desejou, ele quis. Ele não estava nem aí mais para as ovelhas, pela casa dele. Tem muita gente que está tão preocupada com as coisas desse mundo que esquece que as coisas do céu é muito melhor do que as coisas desse mundo. Quando eu estou na presença de Deus, as coisas desse mundo se perdem para mim. E glória a Deus por isso, irmão, porque todos os problemas que a gente vive fica pequeno diante dos céus. Então é necessário a gente viver o que Moisés está vivendo. Surpreender a Deus nesse momento. A Bíblia vai dizer isso, irmão. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e disse ele, eis-me aqui. Sabe o que eu vejo esse eis-me aqui? Numa intimidade que era como se ele conhecesse a Deus. Numa intimidade que ele está disponível para conhecimento maior desse Deus. E Deus diz para ele, não te chegue para cá, tira os teus sapatos. Irmão, não adianta a gente querer, eu quero os dons, eu quero as revelações, eu quero sentir os céus, eu quero subir os céus, mas ainda há o sapato sujo. Deus vai esperar mais de você. Deus, ele não vai deixar você contaminar o local. Porque, irmão, o sapato sujo vai contaminar o local. Tira os sapatos.
terra onde você está é santo, sabe por quê? Porque Deus sempre habitou ali, no Monte Sinai. Deus sempre esteve ali. O poder e a glória dele sempre esteve. Todo mundo sabia. Todo mundo dizia, ali é o Monte Horebe, é onde o poder de Deus, aonde Deus habita. E temiam o Monte Horebe. Eles temiam. E quando Moisés está subindo, Deus fala, tira as sandálias. Tem muita gente que não tira nada da vida e quer subir o monte da adoração a Deus para ter algo do Senhor. Não vai dar. Não vai dar. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar, irmão. As sujeiras dos pés é o pecado? Pode ser. Mas ela pode ser também as distrações da vida, sabe? A frieza espiritual. Tem muita gente subindo o monte da adoração, irmão, o monte de Horebe, sem nenhuma exaltação a Deus. Não quebrantada. Então, Deus, ele não quer isso de você. Ele quer mais da glória dele dentro de você. Do respeitar do monte, da presença dele. Irmão, tem muita gente que não teme a Deus. Se você soubesse tamanho a glória de Deus, quando eu estava pensando nisso, temer a Deus, às vezes não tememos a Deus. Não obedecemos, fazemos como se fosse nada a presença de Deus na nossa vida. E esse não temer, irmão, se você entrasse na glória de Deus, irmão, você sentisse que é a glória de Deus, você temeria mais a Deus. Você ia ver como a glória de Deus é importantíssimo para a nossa vida e respeitar essa glória é necessária. Tem muita gente que não respeita. Entra na presença de Deus de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Não faça isso, respeite a Deus. Tema a Deus. Na presença dele, tema. Se você entendesse que é a glória dele, parece que vai te consumir a glória de Deus. Moisés está respeitando. E ele está subindo. E quando o Senhor fala, tira essa sandália, ele tirou imediatamente. Tem gente que Deus está falando há um tempão e não obedece. Irmão, uma das características de que a gente não respeita a Deus, de que a gente não teme a presença dele, é quando a gente não obedece a Senhor. Não obedeça. Vendo o Senhor que se virava para lá, brandou Deus a ele e disse, Moisés, né? E ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegue para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Eu estava aqui ontem falando, irmão, sobre isso. Tirar as sandálias dos pés. Eu falava até na hora que eu estava orando pela minha cunhada. O que faz, né, o diabo temer é quando a gente anda em santidade e fidelidade a Deus, obediência. Aí ele teme. Deus e poder só vem a nós quando a gente anda em santidade e fidelidade a Deus, irmão. Não existe poder sem isso, irmão. Aí disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí a gente vai comparar agora, tá? Quando Deus vai falar isso, é interessante, Deus. Ele sempre traz a promessa das palavras dele com compromisso a quem prometeu. Sempre. Sempre. Você vai sempre ver Deus falando assim. A promessa para Moisés tem a ver com a promessa do passado para com Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai comparar. A chamada de Moisés é fogo. É fogo. A chamada é poder. Para que Moisés fizesse a libertação do povo, tinha que ter fogo e poder. Não dava para ser como a chamada de Abraão. Aí você vai ver que Deus, ele chama a pessoa e coloca sobre ela a chamada dela. Dá a proporção dos céus. Por que os céus se definem para a Vânia? E os céus vai ser derramado sobre a Vânia naquilo que tem que fazer a Vânia.
Moisés é colocado desde o início, você vai ver desde o início que sobre a sarça havia fogo. Então, sobre a chamada de Moisés, há fogo e poder, porque ele vai precisar. Não dá para ir para Faraó como Abraão. Pensa na chamada de Abraão, e quando a gente vai olhar a chamada de Abraão, é diferente. Moisés tem que ter fogo e poder, por quê? Porque ele vai para o Egito aos deuses da feitiçaria, bruxaria e satanismo, principalmente do satanismo. Quando a gente vai entrar no Egito, a gente vai entrar no satanismo. Então, para Moisés, tem que ser com fogo. Por quê? Porque ele vai dar com demônios muito sérios. Não dá para sobre ele vir a chamada de Abraão. Não dá. A proposta do céu é diferente. Amém? Então, a gente vê aqui, quando a gente vai olhar para Abraão, vamos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abra lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A chamada de Abraão é diferente. Tem muita gente que não está entendendo isso. Você pode ser batizado com fogo e poder e fazer coisa extraordinária. Eu sabia que a minha chamada ia ser com fogo e poder, porque desde o início que eu nasci, irmão, foi só sofrimento. A minha chamada foi com fogo para aquilo que eu tenho que fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui muito, mas muito perturbada pelo inferno. Porque todas as vezes que a sua chamada é com fogo e poder, vai vir ataques satânicos. Amém? Moisés, a tentativa de morte dele, irmão, foi desde que ele nasceu. Sabe o que é mais interessante? Ele foi colocado dentro do palácio. Você sabia que dentro do palácio a criação dele foi de príncipe? Você sabia que Moisés teve que lidar com os demônios, né? A idolatria do Egito? Você sabia? Desde o início, Satanás perturbou ele que ele deveria se misturar com os deuses do Egito, porque os deuses do Egito tinham poder. E não vem com essa história de que nosso Deus é poderoso, mas Satanás também tem poder para manifestação demoníaca. E ele teve que lidar com isso. A porção que Satanás queria para Moisés, que Moisés tivesse em si, como o faraó, os demônios na vida dele. Faraó tinha um poder de invocar, irmão. Os sacerdotes de Faraó. A cabeça dos sacerdotes era Faraó. E o propósito do inferno para Moisés era isso, a perturbação desde que ele nasceu. A Bíblia diz que as crianças que nasceram hebreias naqueles dias foram mortas. Mas Moisés, Deus guardou. Mas sobre ele havia uma espada. A espada de todas as crianças que morreram era para Moisés. O sangue de Moisés foi cobiçado pelo inferno. A Bíblia diz que o corpo de Moisés foi cobiçado também. Então, nós entendemos isso, irmão. A Bíblia vai dizer isso aqui, que houve poder sobre Moisés. Aqui, agora, nós vamos ver Abraão. Olha aqui. Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-eis uma grande nação, e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a chamada de Abraão? A Bíblia vai dizer que Abraão é chamado para ser o guardador da promessa e buscador dela. Ele dá sobre si o Espírito Santo de Deus, que leva ele a buscar. Ele é aquele homem que está buscando.
descobrindo, ele é o descobridor da terra da promessa. E ele é o guardador dessa promessa. Aleluia, irmão. A diferença aqui entre Moisés e ele. Deus não poderia colocar sobre Moisés isso, irmão. Nem a Abraão um pouco, porque Abraão, ele é que vai descobrir a terra. E Moisés é o fogo, o poder para fazer a obra do Senhor. Então, quando a gente olha aqui, sobre cada um tem a promessa do Senhor, sobre cada um, Deus está chamando da forma que Ele quer. Então, a gente vai vendo aqui, o fogo em Moisés gerou o poder para levar a libertar. E aqui, e sobre ele era como uma espada de libertação. Moisés era como uma espada. Assim em nós, ó igreja, nós somos a espada de fogo. Nós somos, quando nós oramos, aleluia. A pergunta que eu te faço hoje, a chamada que nós temos é de Abraão ou é de Moisés? Hoje, nessa terra, em meio a essas trevas, em meio a tanta coisa, a quem nós estamos sendo chamados por Deus, mas qual é a direção? Qual é a execução dos céus? É como de Moisés. Então, o que Deus espera da igreja? Que a igreja seja cheia de fogo e poder. A igreja não tem que ser fraca. A igreja não tem que ser fria. Eu já falei isso. Se você for frio, vomitar-te-ei, diz a palavra do Senhor. A igreja tem que ser. Para de ter vergonha de orar. Joga de lado a vergonha. Senhor, pede a Deus. Senhor, não quero mais ter vergonha. Vergonha satânica. Essa timidez que Deus espera que você não tenha. Aos tímidos, Deus espera que você perca essa timidez de orar, de jejuar, de se consagrar, de gritar ao céu, te amo, Deus. De dizer, tu és Deus da minha vida. Não é a chamada desse tempo, para esse tempo não é de Abraão. Abraão foi o guardador da promessa, o buscador das terras prometidas. Mas já houve, irmão, já chamam. Então, qual é agora? É o caminho de redenção que Moisés está fazendo, de fogo e poder, irmão. Nós precisamos ter fogo e poder para libertar. Fogo e poder para dizer, as trevas saiam, para levar o povo a Deus, irmão. O povo está na mão de Faraó, irmão. Está muito séria a humanidade, a maldade, o pecado, a promiscuidade. É terrível, irmão. É terrível. Nós veremos histórias terríveis. E eu espero que não seja na sua casa e na sua família. Diante do céu eu clamo por isso. Por isso busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. Busque, porque Deus espera que você suba ao Monte Horebe. Que você entenda que a sarça está pegando fogo e está chamando você para também ser, né, consumido por ela. Ô Moisés não temeu, eu acho lindo disso. Ele vai temer quando ele vai ouvir algo. Talvez Moisés esperasse que o anjo fosse na frente dele, falasse por ele, coordenasse por ele, mandasse fogo por ele. Moisés não esperava que ele falasse, que ele fosse na frente. Moisés é aquele que senta na última cadeira. Ele não queria estar na primeira. Mas Deus chamara ele para a primeira. Aleluia. Pode falar, aqueles que não esperam, esses são chamados. A Bíblia vai dizer que quando Deus está chamando Moisés, está mostrando a ele, e Deus chama ele, e ele tira os sapatos e diz o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Ele está indicando a chamada de Abraão. A tua chamada nunca vai ser igual. Mas uma coisa nós temos, irmão, o fogo e o poder, o Espírito do Senhor. Busca a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Para de temer, para de andar com o sapato sujo. Tira logo esse sapato, joga fora esse sapato. Joga fora, irmão. Está te sujando. Tira. Tira.
Deus prefere você descalço. Deus prefere você descalço. Descalço sem sapato físico? Não estou falando de sapato físico. Eu estou falando das coisas. Tem gente que tem reserva. Tem gente que não consegue se entregar na totalidade. Tem gente que não consegue obedecer 100%, é 150%. Tem gente que está no culto, mas o pensamento é em outras coisas. Deus quer você descalço, porque você sente a terra. Deus quer você sem reservas. Tem gente que quando Deus fala, faz isso, fica questionando. Tire as suas reservas, não pergunta por que Deus quer, obedece. Deus te mostrará no final por que Ele mandou você fazer. Tirar as sandálias significa sem reserva com Deus. Tem gente questionando por quê? Por que, Senhor? Não tenha reservas. Ou se coloque na mão do Senhor. Ele vai te produzir coisas tremendas que você nunca sonhou, nunca viu. Ele vai mudar teu caráter, teu pensamento. Tem gente que tem reserva. Mas os meus estudos, mas a faculdade que eu quero ir, mas a pessoa que eu quero casar. Tire as suas reservas. As reservas que você colocou não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Tire as sandálias dos seus pés para que você entre. Se você não tirar a reserva, você não vai entrar no Santo dos Santos. Você não vai ver a glória dele. Você não vai ter os propósitos dele. Se Moisés dizer para ele, não tirarei sandália, ele vai dizer, então não entrarás aqui no monte, Moisés. Tu não vai conhecer o que o Espírito Santo quer. Tu não vai ter e nem vai fazer a vontade dele. Mas se tu tirares a sandália, Moisés, eu falarei contigo. Eu te mostrarei coisas grandes. Eu te levarei a coisas tremendas que tu nunca sonhou. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que quando eu adorava Deus aqui na casa, não tinha ninguém, o Júnior estava na escola. Né? Na época que ele era pequenininho. Estava na escola, Eduardo trabalhando, e eu nessa sala adorando, buscando a Deus. Antes de ser chamada, adorava e a presença de Deus entrava nessa sala. A escolha desse lugar para a igreja do Senhor, irmão. Nós precisamos entender isso. Deus está chamando você para isso. Mas as reservas, imagine se eu tivesse reserva com Deus, Deus nunca ia chamar, irmão, para estar aqui com você nessa igreja. Deus quer mais de você. Deus quer mais, quer te dar muito além. Amém. Glórias a Deus. A minha chamada e a tua hoje não é como a de Abraão. Já achamos a terra. Já sabemos aonde está o monte. A nossa chamada é subir, tirar as reservas, entrar, entregar nosso coração, a nossa verdadeira adoração. Para de adorar mecanicamente. É melhor você adorar. Irmão, tem momentos que é necessário até ficarmos calados, porque não estamos fazendo a verdadeira adoração. Adore a Ele com teu espírito, com a tua alma, com o teu coração. Moisés entrou e quando ele entra, a Bíblia diz que o Senhor começa a falar com ele. Deus não fala com ninguém se o propósito dentro da alma não está disponível. Se o teu coração não está disponível para ele, você nunca vai ouvir a voz dele. Esse negócio que as pessoas ficam dizendo assim, eu nunca vi a voz de Deus. Você já se preparou para ouvir? Que tem que haver a preparação. Tem muita gente que quer ouvir, mas não quer pagar o preço para ouvir. Pague o preço e você vai ouvir. Pague o preço. Para estar aqui, irmão, paguei um alto preço. Para ouvir, para ter revelação, para ter os dons. Tem coisas que o Senhor fala anos de algo que vai acontecer daqui a 10 anos. Quer? Pague o preço. Eu quero ser como a pastora, eu quero ser com fulano, que ouve a voz de Deus, que fala o futuro. Não para falar o futuro, irmão. Você não tem que olhar para as coisas de Deus para você saber do futuro. Deus, ele revela aos céus, esconderia eu alguma coisa ao meu amigo Abraão, disse o Senhor.
Ele estava revelando a Abraão antes que as coisas acontecerem. Tudo ele mostrava a Abraão. Ele falava para Abraão, Abraão, ó, vai passar um tempo que vai gerar agora, ou aqui nessa terra, vai ter fome, vai embora para o Egito. E Abraão, que dizia, ó, obediência, como no exército, ok, general, estou fazendo. E Deus cuidava dele no Egito. Abraão obedecia a voz de Deus. Seu futuro depende da tua obediência. Tem gente que quer muita coisa, mas não está pagando o preço, paga o preço. Olhe para o monte, deseje o monte, veja a sarça, deseje tocar na sarça, tire as tuas sandálias. Tem muita gente dentro da igreja, um pé na igreja, um pé no pecado. Aí, faz de uma vez, irmão. Não, eu quero. Não quero mais viver em pecado. Você precisa ter dentro de você, irmão, essa chateação pelo pecado. Irmão, o pecado vai reinar na tua vida enquanto você tiver prazer com ele. Mas quando você se revoltar contra ele, eu não quero, não desejo mais. Essa revolta tem que haver dentro de você para que você deixe o pecado para trás. E a Bíblia vai dizer que Moisés tirou as sandálias, as sujeiras, as reservas. Tem muita gente que passou em tanta igreja, tem tantas reservas. Para com isso. Deus não é o homem, irmão. Deus é o poder. Deus é o teu criador. Ele é o dono do ouro, da prata, do céu, da terra, até do inferno. Sobre ele está a chave da morte. Tem muita gente que tem medo de Satanás. Você deveria temer a Deus, porque sobre ele tem a chave da morte. E a chave do inferno. Sobre ele você deveria temer. Então teve que Moisés se colocar. E sabe o que é mais interessante? Quando ele estava lá em cima, ele não estava preocupado com o que estava lá embaixo. Ele não estava pensando no que estava lá embaixo. O que estava lá embaixo? As preciosidades da vida de Moisés. Tem muita gente não indo para Deus por causa das preciosidades. Não, Senhor, depois que eu me formar. Não, Senhor, depois que eu fazer. Não, Senhor, depois que eu casar. Não, Senhor, depois que eu... Irmão, para de reservas. Vá a Deus. Vá a Deus. Moisés não estava preocupado com Zípora, com Gesso, os filhos deles que estavam lá embaixo, não estava preocupado com as ovelhas, não estava preocupado com Jetro. Jetro era o senhor da vida dele, é o patrão, mas ele não estava preocupado. Tem muita gente trabalhando por causa do patrão, trabalhe por causa de Deus, e você vai ver a glória dele dentro do seu serviço. Tem muita gente tentando agradar o patrão. Agrade a Deus dentro do seu serviço, agrade a Deus, e você vai ver a excelência do poder dele dentro do seu trabalho. Tem muita gente errado. Irmão, entre nessa palavra. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto. Por que ele encobriu? Por quê? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Até aqui, a montanha, a sarça, até aqui, o tirar da sandália, até aqui, não deu, ó, o piscar para com Moisés de que a coisa era séria, de que o negócio vai ficar mais, vai abrir o leque espiritual, vai ir muito além. Deus está numa proposta agora dos céus para com ele. Quando falou a Abraão, ele ali identificou: eu tenho uma chamada, tem algo grande para acontecer. Irmão, você nunca vai descobrir se você não fazer a mesma coisa que Moisés fez. Agora ele encobre o rosto, porque ele entendeu que é Deus poderoso ali. Ele está encobrindo o rosto, porque ele sabe que tudo vai mudar. Ele está encobrindo o rosto. Eu já falei isso. Quanto mais, irmão, escuta o que eu vou falar. Preste atenção, olha aqui para mim. Tá desligado, preste atenção nisso que eu vou falar. Quando a glória de Deus vem na nossa vida, é como abrir a cortina, assim, ó, em meio ao sol. E quando abre-se a cortina, as pequenas poeirinhas vai subindo, porque o sol
sol, a claridade entrou e as pequenas poeirinhas se mostram. A glória de Deus é tremenda, mas é tremenda, que até os mínimos detalhes das sujeiras na sua vida sai para fora diante do nosso Deus. Os mínimos detalhes. Então, Moisés encobriu o rosto. A glória de Deus, o poder de Deus. Deus tem que fazer esse processo com ele para aquilo que Deus quer com ele. Ele precisa passar por esse processo para Deus abençoar. Sem esse processo, Moisés seria um fracasso. Sem esse processo, você é um fracasso. Você é um fracasso. O diabo vai te derrotar. Precisa passar pelo processo. O processo do fogo, o processo de tirar a sandália, os processos de ver as tuas falhas. Você precisa se ver. Você precisa entender que Deus precisa que você o veja. Você precisa ver Deus. Amém? Então, nesse processo, Moisés entende. Aleluia. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui dá a impressão que Moisés não é importante. Deus está falando da importância do povo dele. Mas Moisés foi tão importante, irmão, que esse processo vai trazer um poder muito grande sobre a vida de Moisés para ele fazer o que Deus mandou. Sem o poder de Deus, irmão, você não vai poder libertar nada na sua vida, na sua vida. Mas com o poder de Deus, até aqueles que não deveriam estar, vai entrar. Aleluia. Como assim, pastor? O poder de Moisés, né, que estava em Moisés através de Deus, foi tão grande, tão poderoso, que ele não salvou só os hebreus. Ele salvou até aqueles que quiseram ir com os hebreus. Aqueles que identificaram o poder de Deus sobre Moisés. Então, pastora, sobre a minha vida, eu tenho, através de Deus, o poder para libertar aqueles que estão comigo e até aqueles que estão fora de mim. Eu, Vânia, só queria o poder para me libertar e libertar os meus pais. Era só isso que eu queria. Você conseguiu? Consegui. Mas o Senhor me deu o poder para libertar mais. Mais gente. E glória a Deus por isso. Deus quer ir muito além do que você pensa ou imagina, irmão. Amém. Eu deixo essa palavra hoje sobre o seu coração.